Estamos ao vivo. Acredito que sim já, né? Aguardar o pessoal entrar pra gente começar, que hoje vai ser puxado. O capítulo hoje é grande. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que é que eu vou falar. Algumas coisinhas antes. Isso. Cronograma que mudou um pouquinho. Emerson Gonçalves. Boa noite, Emerson. Seja bem-vindo. Aí, vamos lá. Isso, ok. Vamos aguardar um pouquinho. Hoje, se Deus quiser, vai com tudo. Vamos aguardar. Eu vou aguardar só um pouquinho hoje, mas aí eu já vou iniciar falando os avisos, porque o nosso capítulo hoje é grande. O capítulo da gente hoje é bem extenso. E caso a gente não consiga terminar hoje, aí a gente deixa a partezinha para a live seguinte, como a gente fez no capítulo, acho que foi o segundo que a gente fez isso. E a duração de 1 hora, e aí eu fico de olhinho ali no relógio, mas a gente vai com tudo. Vamos lá. Capítulo... Carol! Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Eu tô aqui só esperando um pouquinho as pessoas entrarem pra gente começar. Eu começar a falar os avisozinhos iniciais e a gente começar. Sábado não rolou, né? Mas enfim, as coisas só acontecem quando tem de acontecer mesmo. E a internet daqui de casa... Oh, de nada, Carol, imagina, esse espaço aqui é de vocês, da nossa leitura coletiva. E eu sempre falo isso assim no início das lives, sintam-se bem à vontade para conversar, né? Quem tiver aí, quem for entrando, fique muito à vontade para fazer os comentários aí entre vocês, como se a gente estivesse numa sala mesmo, né? Fazendo uma leitura em grupo, né? Era uma coisa muito gostosa que eu fazia. Doraci, boa noite, Doraci! Doraci, leitora assídua. Né, Doraci? Hoje vai. Rossana, Takashi, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos todos. Fiquem bem à vontade, esse espaço é de vocês, esse espaço é nosso. Nick Seu Bando, Carolzinha, Selecta Trincapete, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Sintam-se bem à vontade aí para conversarem entre vocês sobre o livro, o que vocês... Oi, Carolzinha, Nick Seu Bando, um beijo pro Nick, pro Leleco, pra turma toda. Se eu for dizer o nome de todo mundo, eu não vou lembrar, e aí vai ser a live toda. Um beijo, minha amiga. Doraci, um beijo pra Lores, maravilhosa, deve estar cada dia mais linda. Beijão pra todo mundo aí. Gente, eu vou começar falando os comentários iniciais que eu falo, tá? Porque hoje vai ser pauleira. Hoje o capítulo é grande e vamos ver se a gente consegue, né? Dar conta dele numa live só. Mas, inicialmente, sábado não deu, né? As coisas só acontecem no dia que tem de acontecer. E a maturidade, eu acho que vai fazendo a gente aceitar melhor as coisas, né? Quando não dão certo, a gente, ok, respira fundo e no outro dia a gente sabe que vai ser diferente, que vai dar certo. E assim é a vida, né? Quando a gente aprende a aceitar um pouco, né? Os nãos da vida, que é os pequenos e os grandes, né, que a vida nos dá, aí vai ficando mais fácil, mais leve, né, mais leve eu diria, de a gente tocar adiante, mas, enfim, né, é de quem faz live, é de quem tem internet em casa, a gente contrata, sei lá, X e recebe só um terço de X, enfim. Mas, gente, vamos lá, o som e imagem, ok, quando puderem me digam aí se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo legal. Mais importante ouvir do que ver até, né? Porque a leitura coletiva é tipo um audiobook. Mais ou menos, né, gente? Mais ou menos. Eu queria falar eu queria falar sobre o sorteio que tá tendo lá na página do Diário de um Papagaio, né? Que é uma página que eu gosto muito, tenho muito respeito e admiração por Adna. E ela tá fazendo um sorteio muito bacana com os produtos da Nutrópica, que são incríveis, que a gente conhece, né? E também está sorteando no kit, no bolo todo. Ai, que bom, tá perfeito. Flávia Meira, boa noite, Flávia. Flávia é outra leitora assídua. Muito bem, amigos de leitura coletiva. Que bom tê-los aqui.
Fiquem todos bem à vontade. Então, no sorteio lá do Diário de um Papagaio, além do kit da Nutrópica, que é um kit bem legal, tá aqui esse livro precioso. Então, vão lá. Eu até coloquei a fotinho no feed, porque uma das regrinhas é colocar, né, a fotinho. Tô concorrendo também, tá? E tô divulgando. Vão lá depois, lá no Diário de um Papagaio, e olhem lá a foto do sorteio, a foto oficial do sorteio e participem também, né? Porque de repente a gente aqui é pé quente e vai ganhar um livro desse. Imagina, se um de nós ganha, vou ficar muito feliz. Gente, o cronograma, sim, aí o sorteio vai ser dia 30 de novembro. Aí vocês vão lá dar uma olhadinha. O nosso cronograma teve uma alteraçãozinha, né? Inicialmente por conta da live de sábado, que não ocorreu. Mas aí desde o início que a gente combinou, né? E comentou e falou que não era uma coisa rígida, né? Claro que isso é uma coisa flexível, passível de alterar, né? Data, enfim. Mas a gente tá cumprindo na medida do possível, né? Vamos lá. Hoje a gente vai ler o 6º capítulo, amanhã o 7º capítulo, aí na segunda, dia 1º, às 18 horas, eu acredito, o 8º capítulo, e na terça, dia 2 de novembro, o 9º capítulo. E aí a gente vai vendo, à medida que o ritmo for em andamento, a gente vai vendo a questão do nosso debate, da nossa conversa, né? Como é que a gente vai fazer, tá? A gente vai vendo isso. E aí, no debate, vão anotando, gente, tudo que vocês estão achando interessante, importante, triste, alegre, ruim, bom, enfim, todas as observações que vocês têm para fazer, vão anotando aí com vocês. Porque quem quiser participar, inclusive no vídeo, entrando aqui no vídeo pra gente conversar, vai ser muito bem-vindo. Quem for um pouquinho mais tímido, não quiser, mas quiser escrever, vai ser massa. E aí, a gente vai conversar mesmo de verdade, né, na questão do debate. E hoje eu não vou fazer retrospectiva, tá, dos capítulos, porque o capítulo de hoje é bem grande. E é isso, gente. Hoje a gente vai ler o capítulo 6. Eu não vou mais me estender, já vou entrar direto na leitura, porque... Vô Tobias, boa noite, seja muito bem-vindo. Então, a gente já vai entrar na leitura. Hoje a gente vai ler o capítulo 6, que é da página 127 à página 157. A gente tem 31 páginas de texto e tem 8 páginas de fotos, que é uma coisa bem legal de mostrar. Então, vamos lá, né? Respirar fundo, boas energias, boas vibrações, e vamos começar a nossa leitura desse livro tocante, né? No mínimo tocante. Vamos lá. Capítulo 6, o título é Alex e Amigos. Então, vamos lá. Página 127. Eu teria sentido muito prazer em ficar em Northwestern se as coisas tivessem sido diferentes. Adorava o maravilhoso campus do Lago Michigan. Tinha colegas incríveis e amigos muito próximos. Os alunos eram sensacionais. E Alex encabeçava a ideia de que o cérebro de um pássaro era capaz de atingir territórios jamais imaginados. Mas os meus desejos não pesaram. As autoridades acadêmicas simplesmente não souberam o que fazer comigo. Eu estava fora da zona de conforto da ciência tradicional. Isso, Carolzinha, vamos lá, boa leitura para todos. Eu estava fora da zona de conforto da ciência tradicional. As questões que levantava incomodavam muito e não se encaixavam nas elegantes categorias nem da psicologia, nem da linguística, nem da antropologia, nem do comportamento animal. O meu trabalho englobava tudo isso, mas não se inseria em nada. Porque ela estava muito à frente, né, gente? Então, ela não estava encontrando um espaço para ela. Assim, a estabilidade profissional não foi sequer remotamente considerada durante os mais de 6 anos que permaneci no campus e me vi obrigada a sair. Era a regra, e eles sabiam muito bem seguir as regras. A essa altura, o meu casamento chegara a um impasse. No início, tinha sido uma relação adorável, tal como os casamentos costumam ser. Mas David acabou por não compreender a importância do que eu fazia, e porque o meu trabalho, frequentemente sem apoio, ocupava a maior parte do meu tempo, da mesma forma que a carreira dele o deixava ocupado. Eu simplesmente não podia desempenhar um papel subordinado. Era evidente que deveríamos nos separar. E assim,
No domingo após o feriado de Ação de Graças de 1990, Alex e eu chegamos ao aeroporto O'Hare, de Chicago, prontos para o check-in no balcão da United Airlines para o voo até Tucson, Arizona. Entreguei as 2 passagens para a funcionária. Ela era só sorrisos. Olhou as passagens, olhou ao redor e perguntou em seguida: onde está Alex Pepperberg? Foi dessa forma que emitiram a passagem dele. Ergui ligeiramente a caixa para que pudesse vê-lo. Ele soltou um animado assovio. A funcionária parou na mesma hora de sorrir. Um papagaio? Deixou escapar. Alex Pepperberg é um papagaio? Enfatizou a palavra papagaio de modo decidido. Desculpe-me, mas não vendemos passagens para bicho de estimação, acrescentou bastante indignada. Na verdade, vendem sim, repliquei. Olha aqui a documentação. Mostrei a extensa papelada que batalhara junto à burocracia da União muito antes da viagem, que confirmava que Alex era uma valiosa pesquisa científica, além de uma celebridade televisiva, e que, portanto, demandava um assento regular. A papelada também certificava que ele não apresentava doença alguma e que poderia viajar na cabine principal. A funcionária não levou em consideração, recusando-se a ouvir todas as minhas explicações. Solicitei a presença de um supervisor para intervir naquilo que rapidamente se tornava uma cena típica de Monty Python. O supervisor constatou que Alex realmente tinha uma passagem que lhe dava o direito de um assento apenas para ele. Gelada como o vento invernal do Lago Michigan, a funcionária fez a contragosto o nosso check-in. O que é isso? Lançou depois a pergunta, olhando desconfiada para 3 caixas que estavam aos meus pés. É a bagagem de Alex. Respondi, a essa altura me divertindo com a situação. As caixas continham o equipamento de Alex, que passara por uma cuidadosa esterilização para garantir que não carregasse vestígios do aspergillus. Acho que ele tem direito aos 3 itens, uma bagagem de mão e 2 de mala. Acrescentei, não é mesmo? A funcionária lutava para manter a raiva sob controle. Fez uma última tentativa de me irritar. Suponho que a senhora já tenha deixado orientações sobre a comida que deve ser servida para ele, não é? Disse com uma dose extra de sarcasmo. Gente, que mulher chata, né? Sim, na verdade já fiz isso. Retruquei com um sorriso triunfante. Ele escolheu um prato com frutas. Já no avião, quando serviram o prato com frutas, Alex virou o bico em sinal de recusa e preferiu a minha salada de camarão. O rapazinho sabia viajar com estilo. Foi em meio a um misto de emoções que Alex e eu desembarcamos em Tucson para dar início ao próximo capítulo da nossa jornada. Sim, eu finalmente tinha um cargo efetivo como professora do Departamento de Ecologia e Biologia Evolucionária, o primeiro trabalho de verdade, a primeira sensação de segurança que a estabilidade no emprego oferece. Como mulher, agora por conta própria, isso era importante. Metade dos integrantes do departamento, no entanto, se opuseram à minha contratação e elaboraram requerimento para o reitor solicitando que a bloqueasse. Ai, gente, que povo, né? Na Universidade do Arizona, os chefes do departamento têm poder absoluto. E o chefe do EEB, Departamento de Ecologia e Biologia Evolucionária, Conrad Stock, avaliaram meu trabalho, concluindo que a minha experiência fortaleceria o departamento. O requerimento não teve êxito e fui contratada. Além de Conrad, outros me apoiaram no departamento. Era uma gente maravilhosa, mas um quase visível antagonismo perturbou o meu começo. Tão logo absorvi a magia do Arizona, não levou muito tempo para que varresse a negatividade de dentro da cabeça. Uma vez eu escrevi em algum lugar que Tucson me arrancou lágrimas, literalmente, porque desenvolvi com rapidez alergias a tudo o que cresce por lá, e metaforicamente pela beleza das montanhas majestosas, os desertos, os cactos,
e em todos os detalhes, os animais, as plantinhas e os pássaros. Oh, os pássaros! Passei a ser um amante de pássaros desde o momento em que meu pai instalou o alimentador no quintal da nossa casa, no Queens. Essa passagem ela fala no capítulo 2. Com o tempo, isso se tornou ainda mais sério, e agora havia um verdadeiro paraíso alado à entrada da casa. Adquiri uma casa a 12 quilômetros a oeste da cidade, e naquela época a região era quase rural. Toda manhã sentava-me à varanda com uma xícara de café na mão e contemplava a paisagem enquanto o sol surgia sobre o Rincon Range, ao leste. Observava os raios de sol se estenderem sobre os picos mais altos das montanhas Santa Catalina, diretamente à minha frente. E suspirava ao ver a beleza da névoa rosada, sutilmente tingida de lilás que se alongava sobre as montanhas Tucson, ao oeste. Toda a extensão de terra da bacia de Santa Cruz, onde a cidade de Tucson se abriga. E lá estava ela, em todo o seu encanto, para que a sorvesse a cada dia. Como poderia não me fascinar? Como poderia não ser seduzida pelo esplendor da mãe natureza? Pela primeira vez na vida, eu me sentia profundamente conectada com a natureza, com a rica diversidade da fauna e da flora do deserto de Sonora, bem ali, naquele meu meio hectare de terra para eu olhar, cheirar e tocar. E naquela parte do país onde a presença nativo-americana é tão palpável, me vi muito mais consciente do profundo sentido de integração com a natureza desse povo. Eu ressoava com tudo isso. Comecei a ver Tucson no seu todo como ofertando para mim e Alex uma grande promessa para o nosso trabalho, e como uma oportunidade para estar comigo mesma, sem a obrigação de ser alguma coisa para uma outra pessoa. Um lugar e um tempo para restaurar a minha alma. Fantástico, né, gente? Depois de um revezamento em alojamentos temporários, assentei o meu laboratório no subsolo do prédio Life Sciences West. Comparado com tudo o que tivera antes, era um espaço enorme, com uma grande área central, dominada por uma mesa redonda, onde estavam os domínios de Alex. Continuava com a velha cadeira de metal e mais 2 balcões retangulares que convergiam em um dos cantos. Um deles ocupado por Alo, o outro por Chiaro, 2 cinzentos jovens que adquirira de uma amiga criadora no sul da Califórnia, no início de 1991, para expandir nossos estudos. Constantemente ouvia comentários do tipo: mas o Alex é a única ave aqui. Ou, e se o Alex morrer? O susto que levei com a aspergilose me fez pensar na última possibilidade. Cada pássaro tinha o seu próprio espaço para dormir, treinar e ser testado. Ainda sobrava espaço para alunos graduados e para a minha sala enorme, realmente palaciana. Passado algum tempo, eu já estava com 4 alunos graduados e isso me permitia expandir a área de estudo, acrescentando o procedimento ecológico de trabalho em campo na África ao treinamento e testes em laboratório. Dispunha de um exército de uns 20 alunos, ainda não graduados, que mantinham o laboratório e entretinha e treinava as aves. Visto de fora, o lugar parecia caótico e, de certa forma, era. Minha filosofia era aplicar uma cultura onde predominava o equilíbrio entre diversão e brincadeira, com um estudo científico sério e cuidadoso. O lugar também me demandava muito, tanto em tempo como em dinheiro. Gente, aí vem as fotos, tá? Eu vou mostrar rapidamente. Aqui são os treinamentos de Alex. Vê se dá pra ver. Aqui ela treinando com a Alex, as peças que ela usava. E aqui ela com o Sandy, a amiga dela, demonstrando aquele treinamento modelo rival, que ela tanto fala, né? Que é bem interessante. Deixa eu ver mais se eu consigo mostrar aqui. Aqui, Alex. Ela treinando, né? Basicamente com o Alex. Aqui, ele dá a mão de Irene. E aqui ele é à esquerda, Alex na mão. Pronto. E aqui ele com Irene.
tá? Aqui em cima. E aqui embaixo ele é o que tá na mão dela, ó. Aqui eram os outros dois que ela adquiriu depois. Vamos ver agora. Essas fotos são fantásticas, né? Porque são fotos mesmo da época do treinamento. Aqui é o treinamento, é quando ele pediu para coçar, para uma aluna, com Diana May, uma outra cientista. Ele pediu para coçar a cabecinha dele, aí ela coçou a cabecinha dele. Ah, aqui é legal. Aqui ele fazia Alex em sua caneca icônica e sonora. A caneca atuava como uma câmera de eco, amplificando os sons quando ele enfiava a cabeça lá dentro. Ó, aqui, aí ele fazia sons, aí a caneca ecoava. Aqui em casa quem faz isso é Caju. Ela grita dentro da caneca e depois ela mesma ri, é uma figura. Aqui, ó, coçando a cabecinha dele, que ele gostava. Alex não era bobo nem nada. Aqui um bolo de aniversário, acho que foi algum aniversário de Alex. Não vou me deter muito nas fotos, gente, porque a gente tem muita leitura pela frente. Ah, ele na cadeira fazendo companhia a Irene enquanto ela lê os e-mails. Olha que legal. Aqui em cima, né? E aqui é ele, bonitão. Alex, o bonitão. Vamos agora, deixa eu continuar. Então, no finalzinho da página 132, tá, gente? Para quem tá acompanhando com o livrinho. O livrinho não, né? Desculpa aí. O livrão. Livrinho de forma carinhosa. O lugar também me demandava muito, tanto em tempo como em dinheiro. O departamento fornecia fundos para um único aluno graduado e a National Science Foundation garantia fundos para outro graduado e para alguns poucos não graduados. Vinha um pouco mais de um programa de pesquisa biológica para não graduados, mas o resto saía da The Alex Foundation, uma organização sem fins lucrativos que criei em 1991 a fim de levantar dinheiro para sustentar nosso trabalho e para comunicar nossas descobertas a um público maior. Corríamos atrás de financiamento e comercializávamos camisetas e outros itens relacionados a Alex, além das palestras que eu dava. Com toda essa atividade e as novas responsabilidades na sala de aula, de repente me vi trabalhando como nunca, tanto em quantidade como em tempo. Nunca voltava para o meu oásis emocional às margens do deserto antes das 10h30 da noite e raramente ficava em casa nos finais de semana. Tanto Alo como Kio, apelido de Kiaro, eram dóceis, mas ambos tinham chegado com uma bagagem desconhecida para nós e para Madonna Lapel, a criadora. Alo fora mandada de volta para Madonna depois de ter sido mal cuidada pelo antigo dono. Parecia bem quando foi adquirida por mim com 7 meses de idade. Ligou-se aos alunos que trabalhavam com ela e obtivemos um progresso razoável. Mas quando os alunos começaram a graduar-se e a deixar o laboratório, o trauma dos abusos que teve na infância vieram à tona. Talvez por ter se sentido abandonada, sempre berrava com muita dor quando pessoas desconhecidas se aproximavam dela. Tadinha, né, gente? O histórico da ave, por isso que é tão importante, né? Os primeiros anos de vida da ave. Kio também parecia bem. Na realidade, tinha dificuldades com os brinquedos e a capacidade de atenção dele era menor que a de Alex, quando novinho. Mas na ocasião só tinha 3 meses de idade. Eu não fazia ideia do que era ou não normal. Quando Kio atingiu a maturidade sexual é que nos apercebemos que apresentava uma versão animal da síndrome de hiperatividade do déficit de atenção. Tornou-se muito difícil trabalhar com ele, porque se assustava com qualquer barulhinho no laboratório e desviava o olhar quando alguém deixava cair um livro ou até mesmo uma colher. Parecia não conseguir distinguir no ambiente o que era e o que não era importante. Antes da manifestação de tais problemas, no entanto, conseguimos partir para uma empreitada que era para ser um longo estudo dos métodos de treinamento. O objetivo era saber se o método modelo rival, que sempre envolvia 2 treinadores e consumia tempo, era de fato necessário. Os pássaros poderiam aprender a marcar com a mesma eficiência por meio de abordagens convencionais, abordagens que demandavam menos treinadores e, por consequência, uma interação social menor? Era um questionamento dela, uma dúvida dela. Fizemos uso, por exemplo, de fitas de áudio e vídeo. A resposta foi evidente.
A técnica modelo rival era muito mais eficaz que qualquer outra que experimentáramos. Né? A interação social é fundamental, né, gente, para esses animais, para os psitacídeos. O forte instinto que tive desde o princípio, aliado ao senso comum, estava provado. Tá vendo? É o senso comum, né? Estava provado. Um contexto social rico é essencial para o ensino da comunicação de habilidades. E me deu uma vontade de dizer, Dan. Dan é uma coisa que todos já sabiam, né? Voltando àquela frase dos criadores de papagaios, né? Que chegaram para ela e, assim, todos sabiam, né? Menos a comunidade científica. Mas vamos prosseguir. Enquanto isso, Alex passava um longo tempo recuperando-se do seu quase encontro com a morte, provocado pela aspergilose. Pela aparência e o comportamento dele, ninguém diria que convalescia, mas foi necessário pelo menos 1 ano depois da nossa chegada em Tucson para que ficasse completamente sadio. Como a maioria dos papagaios, os cinzentos também ocultam os sintomas de incapacidade, porque na natureza, a exibição da vulnerabilidade atrai os predadores e muitas vezes pode ser fatal. Gente, aí eu abro um parêntese só para falar rapidinho, que esse comportamento que eles desempenham na natureza, eles também trazem para o cativeiro, né, para a vida doméstica. Eles escondem ao máximo a doença, por isso que é tão importante a gente sempre observar nossas aves e conhecê-la bem, porque ao menor sinal de alteração, é importante levar para o médico veterinário, porque eles escondem ao máximo. Quando eles vêm aparentar, né, que estão doentes, é porque a coisa já evoluiu um pouco. Porque se eles demonstrarem fraqueza na natureza, eles viram presa. E essa coisa de instinto vem com eles, né? Mesmo tendo nascido em cativeiro, em criadouro, enfim. Né? O instinto é uma coisa muito forte. Mas, voltando aqui, fechando parênteses e voltando para a nossa leitura. Na maior parte do tempo, Alex agia como chefe do laboratório, recebendo os visitantes e direcionando as atividades lá de sua mesa redonda no centro da sala. Seria até o caso de chamá-lo de Senhor Alex, e alguns estudantes começaram mesmo a chamá-lo de Senhor Alex. Sempre que podia, se intrometia nas sessões de treinamentos de Alo e Kill. Nesses treinamentos, os dois geralmente estavam em seus respectivos espaços, mas vez por outra passavam por uma pequena revisão no espaço principal. E, nesses momentos, Alex gritava alto a resposta correta para a pergunta que Alo e Kill se matavam para responder. Ou então os advertia, dizendo, está errado. E com frequência era o caso. O professor Alex. Continuei a trabalhar os números com Alex, incluindo um estudo de reconhecimento e compreensão dos números arábicos. Foi um projeto longo e desafiador, que anos mais tarde mostrou-se espetacular. Certo dia do outono de 1992, durante uma visita de Linda Shinkle Lano, que chegara de Illinois, aconteceu algo enquanto trabalhávamos com um conceito simples de número. Eu mostrava para Alex uma bandeja de objetos de diferentes materiais e diferentes cores. Quantas lãs verdes? Perguntei-lhe. Já estava fazendo a mesma tarefa durante algum tempo e até aquele momento ele atuava como se diante de uma equipe de TV. Alex olhou para a bandeja e lançou-me o mesmo olhar que lançava em algumas ocasiões, que só pode ser descrito como oblíquo. Disse com uma voz esganiçada. A resposta era 2. Alex sacana, né, gente? Não, Alex. Quantas lãs verdes? Outra vez o mesmo olhar. 4. E repetiu com aquele jeito dele charmoso e cantado. 4. Linda estava assistindo e eu queria que ela testemunhasse o bom desempenho de Alex após a doença e a reabilitação. Vamos lá, Alex. Quantas lãs verdes? Não adiantou. Ele continuou alternando. 4. A certa altura me dei conta de que ele queria me enrolar. Eu sabia que ele sabia a resposta correta. Tudo bem, Alex, falei com um tom severo. Você está precisando de uma pausa.
Levei-o para o espaço dele e fechei a porta. Duas. Desculpa, vem cá. Imediatamente, Linda e eu ouvimos a resposta soando por trás da porta fechada de Alex. Duas, vem cá. Duas. Nós rimos até chorar. Acho que Alex voltou ao normal. Por fim, consegui dizer para Linda: o pequeno patife. Muito inteligente, né, pessoal? Então, vamos lá. Página 137. No início de maio de 1992, recebi uma carta de Howard Rosen, um advogado de Los Angeles. Queria saber se ele e sua namorada, Linda, podiam visitar Alex. Frequentemente recebia tais solicitações, em grande parte de amantes de papagaios que tomavam conhecimento de Alex pelas informações que circulavam. Negava polidamente, na maior parte das vezes, tanto por razões de segurança no laboratório, como para assegurar a saúde dos papagaios, mas também porque a minha agenda de trabalho era extremamente cheia. A carta de Howard começava assim: Cara doutora Pepperberg, não tome esta carta por uma loucura. Por favor, leve-a em consideração. Geralmente, esse tipo de afirmação era uma indicação segura de que se tratava mesmo de uma loucura. E em outras circunstâncias, a teria descartado. Nesta carta, porém, Howard explicava que planejava pedir Linda em casamento e perguntava se Alex poderia ser treinado para fazer o pedido por ele. Uma espécie de proposta por procuração dada a um papagaio. Na resposta, expliquei que o treinamento de linguagem do Alex não funcionava dessa maneira, mas me senti tão tocada pela devoção que aquele homem nutria pela namorada e pela criatividade dele que acabei assentindo. De qualquer forma, podem vir. Só fiquei sabendo da história toda quando Howard e Linda chegaram ao laboratório pouco tempo depois. Linda era apaixonada pelos animais e acompanhava assiduamente a história de Alex nas revistas e na televisão. Gravaram um show de TV com Alex e eu e o exibira para Howard. O homem tinha surrupiado o vídeo para poder me localizar e depois planejou passar um longo fim de semana em Tucson com Linda e teve a ideia de surpreendê-la com uma proposta de casamento feita por intermédio de Alex. Que bacana, Alex Cupido, né, Carolzinha? Aí, Alex desempenhava vários papéis, né? Dessa vez ele foi escalado para ser Cupido. Howard mudou os planos quando recebeu minha carta. Saiu para comprar um anel de diamante e 2 passagens de avião para Tucson. E fez uma reserva no Westwood Brook Resort, no sopé das montanhas Santa Catalina, perto da cidade. No entardecer do dia 8 de maio, fez Linda sentar-se e ajoelhou-se na frente dela. Pediu-a então em casamento, apresentando ao mesmo tempo o anel e as passagens. E revelou o plano de visitar o meu laboratório. Linda ficou extasiada com a proposta de casamento que recebia, como qualquer mulher ficaria em momentos assim. Vou conhecer o Alex! Exclamou. É maravilhoso! Brincando, Howard me confidenciou que se sentira meio chateado, porque a resposta de Linda não era a esperada, ou seja, vou me casar, é maravilhoso. Tal era a celebridade de Alex. Howard e Linda voaram para Tucson naquele mesmo dia. Alex vestia o seu manto de celebridade com grande desenvoltura e parecia se deleitar com a atenção que a fama lhe trazia. É Alex amostrado agora. Frequentemente, o laboratório recebia visitas de equipes da televisão americana e de outros lugares. Cada filmagem era mais uma oportunidade para se exibir, pavonear suas habilidades, enfim, ser o centro das atenções. Mostrava um certo brilho em seus olhos, um brilho vaidoso, se é que se pode dizer assim, e encarnava bem o papel de estrela do momento. A exposição pública trouxe-nos grande notoriedade. E como quase sempre acontece no meio acadêmico,
a notoriedade acabou despertando um pouco de inveja de alguns colegas de departamento, mesmo que não tenha percebido na época. Que chato, né? É complicado esse tipo de coisa, mas vida que segue. Vamos lá. A condição de celebridade também trouxe seguidores fanáticos para perto dele. Carol Samuelson Woodson, uma colega, ofereceu-se para ajudar a cuidar de Alex durante um feriado de ação de graças, até que eu voltasse do descanso. Seria o primeiro encontro de Carol com Alex. Ela escreveu detalhadamente a experiência em um ensaio encantador. Descreveu a entrada pela porta de segurança do laboratório e a passagem por entre as bandejas de desinfetante para prevenção contra contaminações. Finalmente, aí abre aspas, finalmente entrei em uma sala enorme, barulhenta, onde 3 maravilhosos cinzentos africanos lançaram-me uma inescrutável olhadela. Escreveu. O papagaio mais próximo brincava em cima de uma mesa grande e redonda, que estava coberta com coisas que aparentemente eram o conteúdo de uma lata de lixo. Pilhas de papel rasgado e grãos de milho, bagas, vegetais amassados, tudo muito colorido. Os outros 2 papagaios estavam em uma bancada, separados um do outro. O aluno encarregado pelo laboratório naquele dia começou a lhe falar sobre horários, preparação do alimento e coisas assim. Carol admitiu que estava muito nervosa e que se encheu de coragem e perguntou: algum desses papagaios é o Alex? Oh, sim, aquele é o Alex. O aluno apontou com displicência para a ave na mesa redonda. Carol descreveu assim o momento. Abismada, meus joelhos bambearam e me apoiei na mesa. Custei a acreditar que a fabulosa criatura estava ali, bem ali à minha frente, com todas as suas penas, e que tinha passado por ele, esnobando-o. Aquele é o Alex? Perguntei gaguejando como uma idiota. Achei que haveria um tapete vermelho estendido até um magnífico trono, um poleiro de ouro e um pássaro altivo com capa vermelha e uma coroa cheia de pedras preciosas. Desculpa, gente. Depois, sua graciosidade pulou em minha mão, marchou até o ombro e todo prosa recebeu minhas tardias adulações. Alex nunca ostentou a vestimenta de nobreza, animal ou qualquer outra coisa. Mas Carol estava certa sobre o aspecto altivo dele. Não o tempo todo, mas cumpria esse papel com grande segurança quando se sentia um rei, o que, aliás, quase sempre se sentia. Gente, só um segundinho para eu tomar uma aguinha aqui, tá? Tá quente aqui, viu, gente? Tá uma sauna. Recife está torrando. Vamos lá. Página 140, tá? A gente tá no último parágrafo dessa página. Desde que comecei a trabalhar com Alex, em meados dos anos 1970, me concentrei na produção e compreensão das marcas e na forma com que ele respondia às solicitações ou fazia as suas próprias. Em outras palavras, uma comunicação de mão dupla entre nós dois, valendo-se de partes da fala humana. Diane Patterson, uma de minhas primeiras alunas graduadas, tinha formação em linguística. Isso oferecia uma oportunidade maravilhosa de colocarmos diferentes questões sobre as vocalizações de Alex. Escolhi Alex como parceiro no longo projeto de pesquisa porque sabia que os papagaios cinzentos, comparados a outras espécies de papagaio, seriam capazes de emitir a fala inglesa com muita clareza. Ouvia inúmeras histórias passadas entre os donos de cinzentos que diziam respeito à capacidade de seus pássaros não apenas de falar com clareza, mas também de falar de um modo quase idêntico ao dos donos. Deborah e Michael Smith, amigos meus, têm um cinzento, Charlie Parker. Charlie é fortemente ligado a Michael e apresenta uma fala igual à dele. Engraçado. Às vezes para o embaraço de Michael e outras vezes para o benefício dele. Eis um exemplo. Debbie me contou que uma vez encontrava-se ao telefone com um corretor de seguros particularmente chato.
O homem estava sendo muito grosseiro e arrogante, bastante vulgar, disse Debbie, e eu não estava lidando bem com a situação. Charlie, de sua parte, dependurado na lateral da gaiola, mostrava-se cada vez mais agitado com aquele abuso verbal. De repente, Charlie gritou com a voz de Michael: "Vou te dar um chute na bunda, seu filho da..." Ai, gente, que máximo. Bom, eu vou repetir a frase, tá? Sem só falar o pi. De repente, Charlie gritou com a voz de Michael: "Vou te dar um chute na bunda, seu filho da pi." O sujeito ficou em completo silêncio. Eu não lhe disse? Bem, acho que não tenho mais nada a discutir. E assim terminou aquele horrível episódio. Incrível, né, gente? Ele captou que a tutora dele estava nervosa, que ela estava desconfortável. E ele tomou a iniciativa e imitou a voz do tutor e falou, né, uma frase agressiva para defender ela. Gente, é muito incrível. Isso é raciocínio puro, né? Cognição, é aprender, compreender o contexto. Não só aprender a falar, mas entender o contexto da situação. É uma coisa fantástica isso. Vamos lá. Não tenho histórias que se igualem às de Debbie e Michael, mas também tenho consciência de que Alex pegou o sotaque bostoniano que adquiri quando vivi naquele lugar. Quando Alex dizia "quero chuveiro", dizia daquela forma charmosa que os bostoniano, desculpa, gente, o sotaque bostoniano de Boston, né? Dizia daquela forma charmosa que os bostonianos dizem, com um visível sotaque britânico. Obviamente, meus alunos e eu não tínhamos dificuldade para entender os sons que Alex emitia. E nossos estudos demonstraram que ele também não tinha dificuldade para entender o que lhe dizíamos. Na ocasião, Diane e eu colocamos duas questões. Primeira, as vocalizações de Alex soam aos nossos ouvidos como inglesas, mas em suas propriedades acústicas, soam realmente como na língua inglesa? Philip Lieberman, um renomado linguista, sugeriu anos atrás que os papagaios produzem a fala humana por meio de uma inteligente combinação de assovios e não da maneira que você e eu produzimos os sons da palavra. Como resultado disso, as propriedades acústicas dos sons de humanos e de papagaios seriam muito diferentes. A segunda questão era a seguinte: como Alex podia emitir sons que aos nossos ouvidos parecem palavras, com uma anatomia tão diferente da nossa, tanto no trato vocal e na língua, como na posse de um bico e, óbvio, na ausência de lábios? Para responder a tais questões, nos valemos de um equipamento especial para gravar e analisar os sons que ele emitia ao responder às perguntas. E colocamos dentro de uma máquina de raio-x para observar o movimento ou a ausência de movimento das partes anatômicas durante as suas vocalizações. Não pretendo entrar em detalhes aqui porque a análise linguística pode ser enfadonha, mas vou me concentrar em algo específico. O componente fundamental da fala humana é o conhecido formante, uma energia padrão característica de cada som de nossa fala. Quando um linguista observa o sonograma de um indivíduo que está falando, é possível reconhecer, por exemplo, as partes da fala o, ou, ou, a, ou o que seja, que estão sendo produzidas. Assim como também é possível identificar se são sons humanos. Quando, junto com Diane, examinamos os sonogramas das vocalizações de Alex, estas eram parecidas, se não idênticas, com as que eu ou você produzimos. Logo, muito similares nos formantes e em tudo mais. Isso mostra que a fala humana não é tão singular como tem sido propagado há muito tempo. Alex produzia sons acusticamente bem semelhantes aos nossos. Não é de se espantar, então, que pudéssemos nos entender ou pelo menos ouvir o que o outro dizia. A forma com que ele fazia isso é muito complicada e, na realidade, não é tão interessante quanto o fato de que era capaz de fazê-lo. Se quiser aprofundar mais o assunto, consulte o capítulo 16 do meu livro,
The Alex Studies. Olha, gente, que legal. Esse livro deve ser todo em inglês, né? Acho que não tem ele traduzido. Mas vamos catar, né? A descoberta mais interessante que fizemos foi o modo pelo qual Alex produzia os sons que reconhecemos como marcas. Vamos pegar, por exemplo, corn, milho, e key, chave. Se estivesse simplesmente repetindo estas palavras, Alex as teria aprendido e poderia produzi-las como um som completo. Contudo, quando você e eu falamos corn e key, fracionamos as palavras de maneira que o som Q e corn é diferente de Q de key. E o K, né? O K é isso. E cada palavra é completada com o som apropriado, OR e EI. O termo elegante para esta ação é coarticulação antecipatória. Esses são os termos técnicos da linguística. Não se supunha que algum animal fosse capaz de fazer isso, mas como foi demonstrado por mim e Diane, Alex era capaz. O que significa que tais padrões da fala não são exclusivamente humanos, como muita gente supõe. Esse tipo de ação é um entre os muitos tijolos que constroem a linguagem, e o encontramos no cérebro de Alex. Mais uma vez, é preciso esclarecer que isso não significa que Alex tinha linguagem, mas o que ele fazia nos leva a questionar um pouco mais a natureza da linguagem e como se manifesta em mim e em você. No que concerne a Alex, mais uma vez, ele demonstrava habilidades que não se esperava que tivesse. Ele era mesmo um pássaro muito inteligente. E aí, lembrando, né, gente, que não foi ela que escolheu, ela pediu para o rapaz da loja lá, né, da Arca, né? Esqueci o nome da loja agora, mas Arca não sei o que lá. Ela pediu para ele escolher, né, para poder ser uma escolha impessoal. E ele escolheu. Tinha que ser Alex, né, gente? Quando tende a acontecer, é isso. Vamos lá, página 144. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ai, gente, eu acho que a gente não consegue terminar hoje. Mas vamos até onde a gente conseguir. Na primavera de 1995, me dei conta de que não era exequível um trabalho mais longo com Halo. Relutantemente, enviei-o para Salt Lake City, em Utah, para viver com minha amiga Debbie Schluter, sabendo que ela daria ao pássaro os cuidados necessários. Agora tínhamos de encontrar um substituto. Branson Rich, um dos principais veterinários de aves do país, disse-me que Terry Klein, amiga dele, se oferecera como doadora de um cinzento para o meu projeto. Terry era advogada na Geórgia, mas a paixão e a vocação dela eram a criação de papagaios cinzentos no aviário Appalachian River. Conversamos por telefone. Ela disse que tinha um candidato perfeito, um pássaro de 13 semanas de idade, que já estava completamente emplumado, enfim, pronto para partir. Combinamos que eu o pegaria na semana seguinte, já que eu estava indo para Washington, D.C., e seria fácil aproveitar a passagem de avião para dar um pulo até lá. Isso foi no início de junho. Cheguei na maravilhosa propriedade de Terry, em Farmington, ao sul de Atenas, e ela me levou imediatamente para ver a criação de aves. Logo eu estava sentada no chão, em meio a um bando de filhotes de cinzentos. Ai, meu Deus do céu, eu fico só imaginando a cena, sendo eu, no caso, né, arrodeada assim. Todo mundo ao redor. Enfim, aterrissa, vamos lá, voltando. Era uma visão maravilhosa e barulhenta. Embora já tivesse escolhido um pássaro para mim, Terry me apresentou a todos os bebês ainda disponíveis. Logo ouvi um chip, 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 quando o pequenininho do bando tentava me alcançar aos tropeções, quase sem conseguir firmar-se nas pernas e com mais espinhos de penas que penas propriamente ditas em seu corpinho. Cheio de canhão, né, gente? Começou a puxar o meu jeans e pipilava cada vez mais. Aquela coisinha intrometida, praticamente apenas cabeça, olhos e bico. Não podia ser mais encantadora. Uma trouxinha de energia e entusiasmo, toda voltada para mim. Terry olhou-me e disse:
Bem, Irene, acho. Balancei a cabeça e disse, sim, Terry, também acho. O pequeno papagaio de 7 semanas e meia de idade tinha me escolhido. Eu simplesmente não pude resistir. Depois que paramos de rir e paparicar os filhotes, Terry perguntou-me, o que sabe sobre a alimentação de bebês cinzentos, Irene? Nunca tinha precisado fazer muito disso. Kill necessitara apenas de uma alimentação suplementar e mesmo assim com uma colher. Nada, respondi. Então, tem de aprender. E agora, disse Terry. Os cinzentos jovens, como aquele filhote, precisam ser alimentados com uma seringa. Meu Senhor amado, tenho um pavor de seringa. Esse procedimento é muito delicado e potencialmente letal. Se você introduzir a alimentação do filhote na traqueia, não no esôfago, o bebê morre. Fiz um curso de 1 hora de como não matar o meu precioso bebezinho cinzento. Quero que você fique com isso também, disse Terry, quando eu já estava de saída, carregando o meu filhote cinzento com muito cuidado dentro de uma caixa para transportar gatos. Ela estendeu uma caixinha de papelão. Abri e vi uma caixinha de vidro rosa, onde estavam aninhados em um montinho de algodão os fragmentos de um ovinho do qual saíra o meu filhote menos de 2 meses antes. Muito obrigada, Terry, disse enquanto colocava a caixa dentro da minha bolsa. Logo que cheguei ao aeroporto, telefonei para Debbie, em Salt Lake City, e disse, Debbie, lembra daquela vez que você disse que eu poderia lhe telefonar se precisasse de alguma coisa? Pois bem, estou precisando que faça um voo até Tucson para me encontrar agora. Expliquei-lhe a inesperada situação. Debbie é uma veterinária competente, acostumada a alimentar filhotes de pássaros. Encontramos-nos no aeroporto e atravessamos a cidade de carro com nossa trouxinha rumo ao laboratório, onde Debbie passou vários dias ensinando como utilizar a seringa da forma mais correta. Os poucos meses que se seguiram foram de arrebentar os nervos. Antes de sair de casa de manhã, eu sempre me apavorava à espera de uma tragédia quando o telefone tocava. Felizmente, nunca aconteceu nada de ruim, graças a Deus. A criação daquele pequeno pássaro foi muito diferente de tudo que já experimentara. Os periquitos da minha infância já chegavam desmamados e completamente emplumados. Alex estava com 1 ano de idade quando o adquiri e Alo e Kill já tinham atingido o tamanho ideal, embora não estivessem sexualmente maduros. De maneira geral, esses 3 cinzentos já eram capazes de cuidar de si mesmos, de se alimentar e de se catar. Não só tivemos que alimentar manualmente o nosso filhote diversas vezes por dia, como também carregá-lo conosco a maior parte do tempo e enrolá-lo em pequenas cobertas durante muitas semanas. O ar-condicionado deixava o laboratório frio demais para um pássaro com poucas penas. Tadinho. E ele poderia entrar em pânico se fosse deixado sozinho. Estava habituado a aninhar-se junto aos companheiros do bando, ouvindo a batida de pequenos corações e sentindo o calor dos outros. Precisava ouvir as batidas cardíacas do nosso corpo quando o segurávamos. Precisava do nosso calor. Tive então de fazer o papel de mãe substituta, alisando as penas e espremendo as saliências, removendo a camada de queratina das novas penas. Isso eu adoro fazer. Porque ele não tinha mãe para fazer isso. Ai, tadinho. Morro de dó, gente. Desses pichototinhos assim, tão pequenininhos. Inevitavelmente, você acaba criando um laço muito especial quando compartilha uma intimidade assim com uma criatura que é totalmente dependente e tão encantadora. Alex sempre ocupou o primeiro lugar no meu coração, o que é desnecessário dizer. Mas aquele pequeno recém-chegado também se aninhou no meu coração. Que nome daria então ao novo papagaio? Logo optamos por Griffin, por algumas razões. Primeiro, como uma homenagem a Donald Griffin, o homem que ajudou a estabelecer o pensamento animal como um campo legítimo da ciência durante os anos 1970 e 1980. Assim como também ajudara a angariar fundos para mim na ocasião em que estive na Purdue. Segundo,
Alguns de nós achávamos que uma infância exagerada o fizera se parecer com Grifo, a fabulosa criatura mitológica com cabeça de águia e garras de leão. Por último, Grif and Sabine, uma história de amor que envolvia um papagaio e que naquele verão foi bastante comentada no laboratório. E assim ele se tornou Griffin. Devido à estreita relação maternal que desenvolvera com ele, tratei de não participar ativamente em seu treinamento e de só testá-lo em companhia de outros. Era preciso manter essa distância. Gente, a gente tem uns 4 minutos. Vamos lá, aproveitá-los bem. Pouco depois da chegada de Griffin, nós o apresentamos ao Alex. Os pássaros adultos desenvolvem um carinho paternal com os filhotes e tornam-se seus protetores. Parte do nosso plano para o trabalho futuro era induzir Alex a desempenhar o papel de treinador para Griffin, fazendo parceria com um de nós no programa Modelo/Rival. Ajudaria muito se houvesse um bom relacionamento entre os dois. Assim, levei Griffin até a mesa de Alex. Entretido com sua caixa de papelão, Alex estava fazendo portas e outras aberturas por onde passar, tal como escavaria um ninho se estivesse na natureza. Imaginei então que a introdução de um filhote em uma situação aconchegante como aquela seria realmente tranquila. Coloquei Griffin delicadamente sobre a mesa. Alex deixou de fazer o que estava fazendo. Olhou e, resmungando um sinal de não se meta comigo, começou a andar lentamente na direção de Griffin, com as penas arrepiadas e o bico preparado de forma ameaçadora. Quem é que conhece, hein? Todo mundo, né, gente? A intenção dele era óbvia. Meu Deus do céu. Estava indo para a jugular. Peguei rapidamente o pobre Griffin e o tirei da zona de perigo, pensando que deveria ter posto os dois em outro ponto do laboratório, em vez de ter invadido o território de Alex. Mas já era tarde e talvez até muito perigoso para tentar outra vez. Após o incidente, Alex colocou-se no centro da mesa, no centro dos seus domínios, alisando as asas com o bico e lançando um olhar de satisfação. Tivemos de nos virar sem o cuidado paterno de Alex a proteger Griffin debaixo da asa. O sentimento territorial é natural entre os cinzentos, sobretudo entre os pássaros dominantes. Inquestionavelmente, Alex era um deles. Um exemplo disso é que nem Kill nem Alo foram bem-vindos na mesa de Alex. E, quando tentamos colocá-los ali, tivemos de arrancá-los antes que se engalfinhassem com os bicos. Outro que se tornou malquisto foi um brinquedo parecido com um cinzento. Na metade dos anos 1990, eclodiu uma febre passageira por brinquedos que repetiam as últimas palavras ou os sons que as crianças faziam. Uma aluna graduada levou uma versão desses brinquedos para o laboratório, um papagaio de pelúcia. Colocou-o sobre a mesa de Alex, que adotou exatamente a mesma postura que tivera com o pobre Griffin. Aproximou-se lentamente com a cabeça inclinada para frente e o bico armado, produzindo aquele som característico de grasnido. Claro que o brinquedo grasnou de volta. Isso deixou Alex ainda mais enfurecido, pronto para rasgar o bichinho de pelúcia em pedaços. O brinquedo foi retirado por segurança e nunca mais pôs o bico no laboratório. Gente, temos um minutinho. Eu vou precisar, encerrar a live hoje. Amanhã a gente continua o capítulo 6 na página 150, tá? E aí eu vou encerrar para poder salvar e amanhã a gente continua a nossa leitura coletiva. Para quem ficou aqui com a gente, para quem entrou, acompanhou, muito obrigada e até amanhã a gente continua, tá? Um beijão para todo mundo, uma boa noite e tchau, tchau!